Como que você pode potencializar a digestão do seu paciente? Meu nome é Aline Davi, eu sou nutricionista, mestre e doutora em nutrição, e nesse perfil eu ensino como nutricionistas e também estudantes de nutrição podem ter, então, uma segurança na prescrição nutricional. Primeiramente, eu quero que você saiba que você, nutricionista, pode prescrever todo e qualquer tipo de enzima digestiva para o seu paciente. Não estou dizendo que você precisa sempre prescrever, não é isso. Você vai indicar quando realmente tem a real necessidade. Então, de repente, é um paciente seu que tem uma má digestão, ou um paciente até mesmo que ele é um fisiculturista e que ele precisa de uma dieta de bulking, cheia de calorias, cheia de nutrientes, e é importante para ele. E para que exista, então, potencialização na digestão, nesse momento, precisaremos, então, da enzima digestiva. Sabemos também que nós temos alguns pacientes que apresentam algumas reduções de algumas enzimas, fato muito conhecido em relação à intolerância à lactose, por exemplo. Pacientes que fizeram cirurgias bariátricas que têm, consequentemente, uma redução maior das suas próprias enzimas digestivas. Então, assim, a gente pode planejar algumas enzimas para potencializar o processo de digestão. Quando nós temos um paciente com uma alteração isolada, por exemplo, só intolerância à lactose, a gente pode pensar na enzima lactase, fato. Porém, nós temos pacientes que apresentam, então, esses problemas digestivos, essas alterações que merecem uma atualização, na verdade, uma atuação um pouco mais direcionada, onde nós vamos planejar a prescrição de algumas, um combo, um blend de enzimas que pode ser interessante em alguns momentos. Até mesmo assim, aquele seu paciente, ele tem essa alteração digestiva, é um paciente bariátrico, de repente, é um paciente que apresenta essa alteração. É um paciente que reclama para você, que fala que, nossa, eu fico estufado, fico empachado, fico com aquela sensação de má digestão. De repente, em alguns momentos pontuais, ele se sente mais assim. Talvez porque esse paciente foi no churrasco, foi numa festa de família, no aniversário, e nesses momentos fica pior, até por conta do alto volume alimentar consumido. Então, podemos pensar que nesses momentos, quando ele precisar, podemos ter uma adição maior de enzimas. Mas, de fato, muitos pacientes têm essa angústia mais frequente. Obviamente que o primeiro ponto é verificar se o paciente tem alguma condição clínica que merece tratamento adequado. Gente, fato. Então, ter uma boa avaliação completa de sinais, sintomas, exames, para verificar se o problema é outro, se tem uma correção maior. Então, cautela com isso também. Mas eu quero que vocês saibam que aqui nós temos um site que vocês podem consultar, que é o site da Anvisa, que traz para a gente enzimas aprovadas que você pode utilizar. Vou passar para o próximo slide para que vocês vejam. Então, aqui no site da Anvisa, você encontra, e na verdade, eu dei um print na tela, mas tem mais enzimas aqui. Então, você consegue tranquilamente, se você deseja, olhar no site da Anvisa essa aprovação da utilização de enzimas. E além disso, também coloquei para vocês aqui resoluções do nosso conselho, do CFN, que mostram que realmente nós temos essa possibilidade dessa liberação da prescrição de enzimas quando realmente for necessário para o nosso paciente. Vamos começar então com a mais comum, com a mais tradicional, que é a lactase. Observem que muitos pacientes apresentam intolerância à lactose para que vocês saibam, gente, o mais importante para esses pacientes é uma alimentação no consumo alimentar, que o paciente consiga uma redução no consumo de lácteos de modo geral. Então, não é ficar entupindo o paciente de enzima lactase sempre, mas tentar conscientizá-lo, que ele mude essa alimentação. Esse é um ponto principal, mas é muito fácil falar. Agora, na prática, é uma outra história. Puxa, o paciente viu aquele sorvetinho, o paciente foi numa festa que tinha um sorvete com uma calda de leite, enfim, pizza e por aí vai. Então, obviamente, que esse paciente ele também deseja socializar, ele tem essa vontade. Então, nesses momentos especialmente, ele vai precisar da enzima lactase. Fato. Quero que vocês saibam também que nós não podemos prescrever as enzimas em miligramas, em gramas. Nós temos uma unidade, que é essa daqui, ó, unidade determinada pelo Food Chemical Codex. Então, pode ser, por exemplo, aqui na lactase, nós temos então esse UFCC, nós temos também essa definição
por conta dessa determinação, que não é em miligrama, que não é em ml. Então, esse é um ponto importante. Eu posso pensar em manipular também, se eu quiser, mas cautela com isso, tá? Então, só uma observação, que essa é a determinação pelo nosso conselho. Nós temos vários tipos de enzimas que vocês vão encontrar aí, por exemplo, que tenham 10.000 FCC, que tenham 5.000 FCC, cada uma delas tem a sua concentração. Essas que estão na tela, todas são de 10.000, mas você encontra outras com quantidades menores. E qual que é essa diferença? Quanto mais quantidade, mais enzima lactase e, consequentemente, mais potente será essa digestão. Então, no caso, se eu tenho um paciente que tem uma intolerância um pouco mais leve, eu posso ir testando. Puxa, testei 4.000 FCC. Deu certo, perfeito, então vamos continuar assim. Não, foi pouco. O paciente ainda teve um desconforto gastrointestinal, ainda teve diarreia, então podemos pensar em uma dose maior. Obviamente que depende, é claro, de quanto que ele consome. Uma coisa é comer um pedacinho de queijo, outra coisa é comer uma pizza, 4 queijos, 3 pedaços. Então, obviamente, que o paciente vai se adaptando para isso. Você vai orientá-lo. Quanto maior o consumo de lácteos, consequentemente, mais enzima pode ser necessária. Eu não tenho bola de cristal para saber, olha, então, se forem X gramas de leite, queijo, será isso. Você até tem alguns testes que podem ser feitos para que você avalie o quanto seu paciente tolera do queijo tal, do iogurte tal. Mas é uma questão prática, ele vai avaliando a cada momento e ele vai te relatando isso. Olha, então eu consumi uma pizza com sorvete e eu tomei 10 FCC, deu certo sim ou não? Então é algo muito mais prático. Você pode pensar em prescrições de comprimidos, cápsulas, na verdade, mastigáveis, que podem ser importantes para alguns pacientes que não conseguem engolir comprimido. Pode ser em gota também, e você pode pensar em manipular para o seu paciente, caso você queira. Hoje nós temos muito corriqueiramente nos mercados por aí, vários produtos que têm na composição já a adição da enzima lactase. Como exemplo, o leite sem lactose, lacto-free, iogurte que tem adição de lactase também, entre vários outros. Então é comum que a gente encontre no mercado facilmente vários produtos já embutidos, já com adição da enzima lactase, certo? Bom, aqui tenham muita cautela. Essa enzima que digere o glúten não é uma enzima para quem tem doença celíaca. Atenção! Quem tem doença celíaca não pode consumir o glúten ou tentar abolir o máximo possível e essa enzima não vai ser satisfatória. Seu paciente até pode falar assim, mas eu tomei enzima e me senti melhor. Mas a questão é, a doença celíaca pode ser silenciosa. Ela pode alterar, machucar, lesionar o seu intestino, por exemplo, sem causar alterações, mas alteração que você perceba. Mas alteração local já acontece. Isso pode ser preocupante demais para a saúde intestinal. Então, não tem conversa. Quem tem doença celíaca mesmo, não dá para pensar em comer o glúten e usar essa enzima, tá? Então, cautela com isso. Porém, quem apresenta sensibilidade ao glúten não celíaca tem uma possibilidade dessa utilização dessa enzima. Basicamente, o nosso corpo já é capaz de quebrar o glúten e ele gera a produção, a liberação de peptídeos menores e são esses peptídeos que causam efeitos inadequados do consumo do glúten. E o que acontece é que essa enzima facilita a quebra desses peptídeos para quem tem a sensibilidade ao glúten não celíaca. E a questão é, esses pacientes também merecem uma adequação no consumo de glúten. Eles não podem também exagerar. Mas, de repente, eles foram num restaurante, eles foram em alguma festa, que vira e mexe tem na composição ali de algum tipo de molho, enfim, salada e preparação, que tenha glúten na composição. Então, nesse momento, ele já está consciente de que ele precisa tentar reduzir ao máximo o glúten. Mas, puxa, nessa festinha, nesse momento pontual, ele fica na dúvida se tem glúten ali ou não, aí ele pode pensar nessa adição da enzima, que nesse momento pode ser interessante. Então, é algo pontual, que deve ser feito de acordo com essa necessidade desse momento. E eu quero te mostrar também que pensando em potencialização da digestão, então, no caso, não é uma pessoa que tem doença celíaca, que tem sensibilidade ao glúten não celíaca, que tem intolerância à lactose.
São pessoas que apresentam essas alterações na digestão por algum motivo, que sentem então que o alimento fica pesado, sabe, no estômago. Aquele paciente que te relata esses sintomas. Ele fala, puxa, a digestão não tá legal. Primeiro ponto, como eu te falei, importante pensar em ter uma avaliação adequada, se pode ser alguma doença. Então, fundamental ter uma parceria com um gastroenterologista para avaliações mais profundas. E além disso, reparem que muitos pacientes nossos bariátricos, ou como eu te falei inicialmente no começo do vídeo, pacientes que estão em dietas de bulking, merecem uma digestão mais potente. Por conta disso, esse combo de enzimas, ele é interessante. Você vai encontrar várias enzimas que são combos, que são blends. Você pode pensar em manipular, ou você pode pensar em comprar enzimas já prontas. Tem até algumas veganas, como você pode observar aqui. Reparem que aqui nós temos algumas composições. Essa da Enzifor, tem bromelina, protease, lactase, amilase e lipase. Ou seja, uma combinação de várias enzimas para destinar a digestão de vários tipos de macronutrientes, proteínas, carboidratos e lipídios. Você vai encontrar muitas enzimas internacionais, como essas outras, que também trazem vários combos de várias composições. Então, minha sugestão, entra em sites, aquele iHub, por exemplo, sites Amazon internacionais e comecem a olhar quais são as combinações de enzimas. Nós temos muitas possibilidades. O foco é potencializar a digestão. E assim, várias indicações são possíveis. Mas eu quero te mostrar algumas delas para que vocês saibam. Também tem como ter elas isoladas, até também tem como ser. Eu quero pensar em manipular o meu paciente ou comprar pronto já isolada? Também tem uma possibilidade. Exemplo aqui, bromelina. Repara até mesmo uma questão interessante, que a unidade aqui no caso é GT1. Como eu te falei, não é miligrama, não é ml. Então aqui, enzimas presentes no abacaxi. Já viu aquela história? Olha, coloca abacaxi na carne que a carne fica mais molinha? De verdade, porque nós temos aqui uma digestão maior de alimentos proteicos. Então, a bromelina pode ser interessante nessas situações. E até pensando assim, o paciente que tem uma dieta que tem mais proteínas, ele foi no churrasco, talvez, é uma possibilidade. Então, observem, o foco é digestão de proteínas, que pode estar, então, prescrita de modo isolado ou em combinação com outras enzimas também. Alfa-amilase, como vocês podem observar, digestão do amido, dos carboidratos. E reparem também, pessoas que têm insuficiência pancreática, até porque o pâncreas libera enzima amilase para a digestão dos carboidratos. Então, assim, pessoas que têm essa alteração merecem mais a adição da enzima alfa-amilase. Papaína, ela também é proteolítica, então presente no mamão, uma questão que é bem importante. Eu posso pensar em indicar mamão? Até pode, gente, mas a questão é que fica algo mais fácil para o seu paciente. Celulase quebra, então, aí um pouco mais dietas ricas em vegetais, em celulose, é uma questão interessante. E a alfa-galactosidase, então presente em alimentos que tem, por exemplo, essa combinação, a rafinose, tem galactose, glicose e frutose. Nos feijões, brócolis, couve, causa muita flatulência nas pessoas, então essa digestão pode ser interessante também. Assim, verifiquem que nós temos muitas possibilidades de prescrições de enzimas digestivas para auxiliar esse paciente. E antes de finalizar esse vídeo, aproveita, curte esse vídeo, compartilha com alguém que deseja essa prescrição ou com algum nutricionista que faça a indicação de enzimas. Então saibam que as enzimas são permitidas, toda e qualquer enzima você, nutricionista, pode prescrever e saibam adequar para cada paciente de acordo com a real necessidade. Sempre lembrando que é fundamental avaliar se o paciente tem alguma outra doença associada.